E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games e hoje falando aqui da demonstração de Lost Suicide, que foi disponibilizada no mesmo dia do lançamento do jogo, no dia 29 de agosto de 2025. O jogo ele é desenvolvido pela OutZero Games e publicado pela PlayStation, né? Então quem acompanha o mundo dos jogos eu acho que já estava sabendo do lançamento de Lost Suicide e de todo o hype que estava se criando em cima do jogo e um tanto quanto de dúvidas também. Com o lançamento da demonstração junto com o jogo, eu acho interessante porque você pode experimentar e ver ao que o jogo se propõe, se te agrada e se corresponde realmente às suas expectativas. A demonstração ela vai girar em torno aí de uns 40 a 50 minutos, dependendo o tanto que você quiser investir nela e nos treinamentos que ela pode te proporcionar. Ela é interessante e traz ali logo no seu menu uma parte que eu achei bem prática para você testar os movimentos do jogo, enfrentar chefes de modo isolado e já cair de cabeça no começo do primeiro mapa. Então no começo desse primeiro mapa a gente tem uma breve introduçãozinha da história e ali a gente vai ver o nosso protagonista conversando com uma outra moça e o objetivo basicamente é: vamos explorar essas ruínas para buscar alguma coisa. Tudo não fica muito claro, não é muito explicado aquela criatura que acompanha o nosso protagonista e se transforma em arma, que a propósito é muito legal realmente, mas aí ok, temos então essa premissa bastante rasa que para uma demonstração é logicamente ok, ninguém vai querer entregar tudo numa demonstração. E ali você vai ter a experiência que o jogo propõe muito mais focado a gameplay do que a narrativa em si. Então vamos tentar dividir aqui um pouco para agilizar e não ficar um vídeo extremamente longo em alguns aspectos. Primeiro, a questão da exploração, a questão da batalha e as cutscenes do jogo, abordando um pouco o visual, porque eu acho que faltou um pouco de gameplay nesse aspecto, tá? Vamos começar aí pela questão da exploração. Ele segue aquele ritmo básico de você entrar num corredorzão, ter alguns caminhos bifurcados, mas que normalmente levam para um mesmo lugar, enfrentando inimigos diferentes ou com recursos diferentes. Mas uma coisa que eu achei é, o mapa ele é extenso para o que ele se propõe. Então assim, você vai ter um mapa grande, mas vazio. Eu não acho que o mapa grande por si só seja o problema. Só que a gente tá falando de um jogo hack and slash focado numa narrativa e que vai querer colocar o personagem em batalhas. Mas nesses mapas muito grandes, eu acho que a sensação de estar faltando alguma coisa aqui é muito presente. Então isso realmente me incomodou um pouco, tá? Você encontra recursos, logicamente, mas é tudo aquelas luzinhas num estilo Final Fantasy. E ok, pra mim, esse aspecto do jogo. Mas é um ponto que me tira um pouco da imersão, porque a proposta da aventura que a narrativa já te introduz é: vamos explorar essas ruínas que sofreram a ação do tempo e tarará. Ok, só que quando você chega, você não encontra um ambiente que foi preparado para aquilo, você encontra algo extremamente limpo, algo sim grandioso, mas que com um pouco mais de elementos, ou se você reduzisse um pouco o tamanho, você conseguia transmitir um pouco mais a intenção que a narrativa quer te passar. Mas dito isso, é um mapa ok, é funcional e poderia ser melhor. Indo para a questão da gameplay, eu gostei do combate, eu achei ele cadenciado, sabe? Não é um hack and slash louco, tipo Devil May Cry, que você pode só socar o inimigo, você tem que ter seus momentos de esquiva, não como um Souls-like, obviamente, mas como um bom jogo de ação. Você vai ter os inimigos comuns, você vai ter inimigos pouco mais complexos, e também chefes e subchefes ali no mapa. E o combate com as habilidades do personagem funciona de forma muito legal. E eu acho que como isso é uma demonstração e a gente já viu uma variabilidade legal, a tendência disso se expandir durante o jogo é muito grande. Então o combate do jogo é realmente interessante. Tá? Entretanto, ele remete bastante ao que a gente via na geração do 360 e PlayStation 3. Eu acho que o jogo, não sei se o tempo de desenvolvimento afetou todo o projeto, possivelmente sim, mas ele não parece um hack and slash feito para agora. Ele parece muito mais um jogo que foi feito no 360, PlayStation 3 e foi feito um remake agora. Eu acho que agora os movimentos são mais fluidos, a ação é um pouco mais dinâmica. Aqui, essa ação, mesmo sendo interessante, ela ainda parece fluida, mas um pouquinho travada no que ela se propõe. Mas
gostei da gameplay, ela é divertida. Agora vamos para a questão visual do jogo e também para a questão de cutscenes, que eu acho interessante a gente comentar, porque eu acho que o jogo perde algumas oportunidades pelo que deu para ver na demonstração em relação a cutscenes. Porque, já começando por esse ponto, né, o que eu acho que muitos jogos narrativos trouxeram para agora é você trazer os Quick Time Events. Os Quick Time Events, eles proporcionam trechos pequenos de gameplay, mas que trazem experiências diferentes para o jogador fora a exploração e combate. Aqui nós temos, na demo, pelo menos, uns 3 momentos que poderiam ter Quick Time Events, como quando o personagem tá descendo ali uns destroços com a espada, sendo atacado por uma nave, ou quando ele tá pulando de pedra em pedra. Eu acho que esses momentos poderiam trazer uma gameplay exclusiva pra eles e enriquecer um pouco mais, porque o que acontece é que ele tira o controle da sua mão e mete uma cutscene. Aí você volta pra exploração e combate. Eu acho que esses Quick Time Events não é um tempo de respiro, mas eles dariam uma outra dinamicidade pro jogo e trariam uma riqueza e variabilidade de gameplay maior. Logicamente, isso falando pelas impressões da demonstração, mas se logo no começo o jogo não se preocupou em trazer esses elementos, eu acredito que futuramente, no decorrer dele, ele também não vai se preocupar da mesma forma. Pelo menos é isso que eu penso a partir de uma demonstração. E seu visual, ele é ok, interessante, mas não se destaca muito de alguma forma. Ele só é ok pra mim, sabe? Os designs dos inimigos também são ok. Torna ele pra mim um jogo assim, que realmente eu não me arrependi de não ter pego Day One. Gostei que eles liberaram a demo pra gente ter um gostinho de como o rolê funciona ali. Mas é aquele jogo que pra mim inicialmente passa batido e se torna muito atrativo numa promoção, sabe? Não é um jogo que, nossa, como eu preciso jogar ele hoje. Não, eu acho que hoje em dia a gente tá tendo diversos lançamentos e ele saiu numa época em que tem muitos outros jogos que vão capturar mais público que ele. Então, é um jogo que dá pra deixar passar no momento. Isso, logicamente, eu tô falando pela demonstração, mas que num futuro, numa promoção, pode ser interessante porque ele tem cara de ser divertido. Acho que não vai ser um jogo da sua vida, mas vai ser um jogo que você vai pegar, jogar ali e falar, pô, bacana. Então, acho que é isso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. E nos comentários, fala aí se você comprou Lost Soul Aside, se você jogou a demonstração, o que você achou. Essa troca de ideia é sempre bastante interessante e sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.